Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Silvio Carneiro, ele é professor de filosofia pela UFABC, tem a formação dele toda na USP, graduação, mestrado, doutorado, e o tema principal de pesquisa é o Marcuse e a nossa biopolítica, mas eu sei também que ele pesquisa na área da educação, ensino de filosofia. Então, acho que vai ser uma conversa bem bacana, vamos falar dessas coisas. O Marcuse, inclusive, vai ser a primeira vez que alguém vai falar dele aqui no canal, né? Então, já estou bastante empolgado com essa entrevista. Prazer recebê-lo aqui, agradeço a sua presença. E se você quiser começar contando da sua trajetória um pouquinho, de como é que surgiu esse interesse pelo Marcuse e tal, na filosofia. Tudo bem, vamos lá. Boa tarde, então, ou boa noite, não sei como é que tá quem vai assistir, né? Ou bom dia, mas um enorme prazer estar aqui, Caio, primeiro. Tenho acompanhado um pouquinho o que você tem feito e tal, é bem legal ver os registros que você tá acumulando aí, e fundamental no momento que a gente tem uma espécie de processo de esquecimento da filosofia. É muito legal ter essas conversações filosóficas e fazer parte desse registro também. Então, já de antemão, já fico felicíssimo do convite. E sobre o Marcuse, né? Você comentou assim, de fato ele é o meu autor que eu tenho trabalhado muito, né? Onde, digamos assim, minha ilha filosófica é um pouco a ilha do Marcuse, né? Por onde eu transito por outros caminhos, né? E, bem, o começo dele, um dos pontos eu acho que é assim, o pouco conhecimento que se tem do Marcuse, né? Ele é interessante porque é um autor que veio dos anos 60, ele foi muito famoso nos anos 60, 70 e tal, com o movimento estudantil de 68 e tudo mais. E depois ele sofre uma espécie de esquecimento, né? Se a gente for pensar, inclusive, naquela coleção Os Pensadores, né? É curioso ver que dos pensadores da Escola de Frankfurt está lá Adorno, Horkheimer, Benjamin, Pula, Habermas. Então, claro que tem outros pensadores além do Marcuse, esses autores não são de menor importância, né? Mas é muito interessante ver que uma coleção que surge no fim dos anos 70, né? Depois de uma discussão forte que ele participou nos anos 60, ele não estaria ali. Ele tem muitos textos importantes, né? Então, eu me lembro que quando eu estudei Hegel, um dos primeiros livros que caiu na minha mão foi Razão e Revolução, que ele escreve justamente para tentar nortear um pouco a filosofia hegeliana para os americanos, inclusive. Então, o Marcuse ele é uma figura, a meu ver, que tem esse é o outro lado que me interessa, né? O primeiro lado seria esse esquecimento, né? Ele foi muito famoso, só para fechar um pouco essa história, no campo artístico, né? Agora tem algumas pesquisas lá da Federal de Ouro Preto que tem levantado um pouco essa entrada do Marcuse no Brasil. O próprio Jorge Coelho Soares, que é um outro professor bem interessante, que faz um texto primoroso sobre o Marcuse no Brasil. Enfim, a gente nota que ele não tem uma entrada no mundo acadêmico, mas ele tem uma entrada no mundo artístico, né? Hélio Oiticica, toda essa turma, né, que tem uma espécie de noção de arte e vida, né, se apropriou muito da discussão que o Marcuse tem, né, que é um autor que começa com a estética e termina com a estética. O último livro dele, o primeiro livro é sobre romance de formação de artista, uma tese que ele escreveu sobre a formação, esse tipo de romance de formação que o Lukács gostava de usar e tal, de trabalhar, né, para pensar uma nova estética moderna, né? Mas o Marcuse ele pensa um pouco nos artistas, né? Pensando um pouco nesse sentido de que o artista é esse sujeito que pode transformar o mundo. Então o Marcuse ele já tinha essa pegada da dimensão estética. E o último livro do Marcuse é sobre dimensão estética também. Então, tem aí um mundo da estética que conversa com a maneira como ele chegou aqui no Brasil também, né? Então, só para fechar um pouco essa ideia.
Eu nunca fui por aí. Confesso que eu tenho maior tentação de ir para o mundo da estética e tal, e talvez sejam esses os próximos passos aqui para pensar coisas. Mas a pegada que eu mais tinha também era um lance com o Marcuse, que é esse intelectual político ao mesmo tempo, né? Isso me interessava muito, essa figura do intelectual engajado, e que tem uma trajetória, né, muito interessante no mundo político, né? Como eu já disse, mais de 68 foi fundamental, mas não só, né? Ele foi acompanhando os movimentos sociais, o movimento negro, acompanhou muito de perto, foi supervisor do trabalho da Angela Davis, por exemplo. Então, foi considerado um dos primeiros feministas honorários. Ele tem uma história com o movimento feminista também muito interessante, com o movimento ecológico, ou seja, era um autor cujo movimento de pensamento dele sempre acompanhava os movimentos sociais. Então, essa trajetória do Marcuse de pensar os seus conceitos, né, junto com movimentos sociais é fundamental, né? Isso também sempre me intrigou muito, assim, a maneira como o que é um teórico crítico como Marcuse, né? Um sujeito que faz um movimento de reflexão crítica, né, como diz a própria teoria crítica, né, mas com que material desse movimento crítico, né? Qual o diagnóstico que ele traz, né? Qual material presente? E é justamente o movimento tanto das contradições do capitalismo contemporâneo, né? E aí eu já indico aqui alguns textos dele. O Homem Unidimensional, acho que é um texto fundamental para entender isso, né? Como que ele analisa o movimento dos Estados Unidos em 64, né? De uma construção de um estado de bem-estar social que acompanha um estado de guerra, né? E, ao mesmo tempo, o Marcuse é um sujeito que está dentro da teoria crítica, né? Se a gente for pegar o quadro, vão falar, ele é o mais otimista e tal. O que eu discordo, acho que os outros também têm um certo otimismo militante, intelectual, mas o Marcuse ele é um sujeito mais aberto para os movimentos sociais, né? Eu diria. Ele tenta entender qual é a mensagem que esses movimentos sociais trazem para um novo escopo de lutas, né, do capitalismo. Ele até falava, eu não deixo mensagens na garrafa, né? Tem uma resposta para o Horkheimer nesse sentido. Ele quer mesmo estar em contato com o presente. E essa tensão passa a ser muito interessante, né? Só para pensar um pouco no meu atual estágio, assim, né? Por isso que para mim é muito interessante estar no lugar onde eu estou, que é ocupar o lugar da educação, né? Porque a educação é um lugar de conflito por excelência no Brasil, né? Os projetos todos que a gente tem sido submetidos, né, com base nacional curricular, reforma do ensino médio, né? E por outro lado os movimentos estudantis que surgiram, né, nesses anos todos, né? Basta ver as ocupações das escolas pelos estudantes, os discursos que eles trazem, mostram um pouco esse espírito marcosiano, digamos assim, faz com que a gente pense esse movimento histórico aqui, contextualizado, nessa nova ordem de relações, nessa nova ordem de lutas, né? Então, para mim, a educação passa a ser um lugar fundamental, né? E assim, e o Marcuse, eu acho que tem um outro ponto que eu acho que é importante, né? Que é ele é um autor que ele era atento, talvez porque ele ficou nos Estados Unidos, ao contrário dos outros colegas que voltaram para a Alemanha, e ele ficou num lugar muito específico, lá em San Diego, nos Estados Unidos, onde tinha muito contato com culturas latino-americanas, com culturas do mundo afro, enfim, ele tinha uma aproximação com esse universo que eu atualmente tenho pesquisado também, que é essa relação entre teoria crítica a partir do sul global, né? Eu estou num projeto que se chama Extimidades, posso até depois explicar um pouco sobre isso, né? Que é um projeto que se articula com outros polos aqui de teoria crítica,
uma na universidade, organizado pela Universidade do Cairo, né, American University em Cairo, mas também em Beirute, né, que oxalá todos estejam bem nessa situação difícil que eles estão passando atualmente, e também no México, né? Então é um grupo, é um pool de pesquisadores, né, que tem pesquisado essa articulação entre teoria crítica a partir do sul global com esse conceito-chave que é o estimidades. Então, minha cabeça às vezes é um labirinto, assim, sabe? Uhum. E Se você porque quiser explicar melhor esse conceito, que eu creio que muita gente não vai saber do que se trata. Se você quiser sim, falar sim, mais. com certeza, vai ser um prazer. O conceito de intimidades, né? Porque um dos pontos chaves, eu acho que a gente está passando pela teoria crítica, aqui no Brasil, quem produz teoria crítica aqui, é fazer uma reflexão sobre o que significa fazer uma teoria crítica desde o ponto de vista de quem vive nas condições do Brasil, né? A gente tem muitas referências europeias no universo da teoria crítica, né? Haja visto o Habermas, todo o trabalho interessante que ele faz para repensar o sentido do espaço público europeu, né? As teorias do reconhecimento que eles estão desenvolvendo e tal. Mas o que significa trazer essas teorias para cá, né? Então, nesse sentido, eu absorvo muito o que o Paulo Orantes faz, o que o próprio professor Roberto Schwartz fez também, com Machado de Assis e tudo mais, para poder pensar um pouco esse tipo de produção, Paulo Freire, se a gente for pensar também, né? Para a gente pensar um pouco sobre esse tipo de produção de teoria crítica no Brasil, né? Com as questões que a gente tem. E o conceito de extremidades me parece um conceito chave para poder pensar isso. O que significa extremidades? Né? É um conceito criado por diversas frentes, mas uma das frentes mais importantes, certamente, é a do Lacan, né? Do psicanalista Lacan, que, em palavras muito simples, né? É uma espécie de neologismo do Lacan, de vários, né, que ele cria, que mistura duas forças aqui: a intimidade e o exterior, né, a exterioridade. E aí o Lacan cria esse lugar de limite, né, que se chama extimidade. Ou seja, para pensar melhor um pouco sobre essa configuração de subjetividades, instituições, que se dão no limite das coisas, né, que se dão na transição, na verdade, mais do que no limite, na transição, numa transição tensa, né? Muitas das questões que a gente vive aqui certamente são herdadas da nossa história com a colônia, né? E nesse sentido é bem-vindo muitas das discussões que vêm do contexto europeu, do contexto americano, né? A gente não pode se fechar. O que é esse sul global, né? Não é uma discussão fechada no lugar de fala único e exclusivo do sul, né? Não existe uma essencialidade do sul, digamos assim, né? Mas esse sul ele é atravessado pelo norte e vice-versa, né? Isso que é também interessante. A própria questão do sul é levada até as questões do norte, né? Então, lutas por reconhecimento, a própria produção de alguns conceitos limites, né? A crítica do iluminismo, a crítica do progresso, como tem feito a Amy Allen e outros tantos. Bem, reparem que a ideia, Caio, é um pouco essa de como que a gente pode pensar o conceito, a produção de teoria crítica no interior dessa fronteira, né, de que a nossa história é um pouco parte, né? Então, tentar provocar a teoria crítica a ir no seu limite, né, e se desdobrar um pouco nela. Então, é um pouco esse um trabalho que eu tenho feito, né, para pensar, por exemplo, conceitos não só territoriais geopolíticos, mas, por exemplo, um conceito que para mim tem sido muito caro é o conceito de violência, né? Pensando em alguns textos, aqui eu volto para o Marcuse, né? Como alguns textos do Marcuse, em que ele vai discutir um pouco sobre o sentido da contra-violência, né?
para alguns, atualmente, muitos odeiam o Marcuse nesse texto, né? Vamos falar, ele é contra a civilização cristã, ocidental, essa discussão toda do marxismo cultural que o Marcuse traz, né? Que o Marcuse traz, não, que o Marcuse é colocado nela, né? De alguma maneira tem a ver um pouco com esse enfrentamento que o Marcuse tem sobre o conceito de diversos conceitos, dentre os quais o conceito de violência, né? O Marcuse ele vai pensar assim num sentido, tem um texto que é importante aqui, que é o tolerância repressiva. Que tipo de discursos são possíveis de serem ouvidos no espaço público contemporâneo, né? Tem certos discursos nazistas que não devem ser colocados, porque eles não estão no mesmo patamar social, simbólico, de um discurso de esclarecimento, né? Então, o Marcuse ele tende a pensar em alguns atributos da violência, né, que são civilizatórios, né, por incrível que pareça, né? Mais claramente dito, quando ele associa, por exemplo, o movimento estudantil, uma associação de contra-violência, né, uma ação de contra-violência do movimento estudantil, ou por exemplo, o que está havendo lá no Black Lives Matter, acredito que o Marcuse falaria, não, é uma contra-violência, contra um sistema de violência. Fatalmente, vai ter violência ali, né? Vai ter ferimentos, vai ter... Os dois lados vão se ferir, não é um convento que está acontecendo ali, né? Então, mas é necessário pensar um pouco essa violência, né? E no sentido de que essa violência não pode gerar mais violência, né? Na verdade, o sentido de uma contra-violência é o sentido de uma relação para bloquear os sistemas de violência. Voltando, então, novamente, vou tentar fechar aqui com a ideia de extremidades que poderia estar numa ideia de violência. Porque é justamente essa relação difícil de se ter com o outro, né, que acaba de não se reconhecer no outro e do outro não se reconhecer no seu par, né, que acaba tendo essa desmedida que seria uma ação violenta, né, no fim das contas. E que muitas vezes é requerido uma ação violenta, né, para poder ter esse espaço de reconhecimento. Daí a gente pode trazer o Fanon, a gente pode trazer outros tantos autores que vão defender a violência como uma espécie de grito por reconhecimento numa sociedade que invisibiliza corpos quando não os mata. Então, é um pouco essa ideia que eu tenho trazido com a ideia de violência que tenho pesquisado agora, né? Se você puder falar um pouquinho como é que foi essa atuação do Marcuse nos movimentos sociais, né? Você falou rapidinho nos Estados Unidos, na França, você falou depois ele foi meio apagado, né? Como é que foi essa atuação dele e por que você acha que houve depois esse apagamento também da importância dele nesse futuro imediato aí logo depois? Uma boa pergunta. O Marcuse ele já era, digamos assim, ele é um autor que ele viveu um século, né, praticamente. Ele nasceu em 1898, se eu não me engano, e faleceu em 1979, né, ou seja, quase 100 anos aí de existência, que passou por duas guerras mundiais, pelo fascismo, pelo macartismo, guerra do Vietnã, movimento estudantil, enfim. Quando o Marcuse ele entra de uma maneira muito singular, né? Ele relata um pouco isso, porque ele estava nos Estados Unidos, em Nova York, para uma conferência, e no momento em que estava tendo muita convulsão social e política ali, e os estudantes reconhecem ele, né? Olha, o Marcuse, o autor lá do Eros e Civilização, que era um livro que eles estavam lendo, que estava meio que circulando ali, né? E ele é convidado para fazer uma palestra em Nova York e tal. E essa palestra teve uma grande força, né? Outra situação que ele também estava, ele estava em Paris. Na verdade, isso acontece, desculpa, falei Nova York, não, é Paris, né? Que acontece isso. E quando ele volta de Paris, ele volta para os Estados Unidos
e faz um relato muito interessante que está numa tradução dos anos 90, depois eu volto a falar sobre isso, sobre o que foi lá em Paris para os estudantes, fazendo comparações. Então foi um autor que tem um documentário que fala sobre isso, que se chama Hipopótamos de Marcuse, né? E a figura do hipopótamo é interessante, porque a ideia de alguém que fica entre as margens, numa terceira margem. Então ele está entre o movimento social e entre a academia. Como um hipopótamo no meio do rio, diz o filme, né? Que carrega os detritos de uma margem para outra margem. Então é um pouco isso, ele fica do mundo intelectual, vai para o mundo da política, então política para o intelectual, né? Ele fica nesse caminho. E o Marcuse ele foi atuando nesses movimentos, né? Nos Estados Unidos, ele foi acompanhando também algo que já vinha crescendo, que era o movimento estudantil contra a Guerra do Vietnã, né? Isso também é um outro elemento que já estava ali em efervescência, e o movimento negro, que estava em crescimento também naquele período. Quando ele escreve em 1955 o Eros e Civilização, ele não imaginava. O Homem Unidimensional, ele tão pouco, foi em 64, né? Mas é claro, sabe quando a gente sente aquele clima de mudança acontecendo e que algo... isso aparece nas letras do Marcuse, né? Tanto é que a última parte do Era Civilização é um convite para se pensar uma sociedade não repressiva. Esses discursos, de repente, encontram com o movimento social, né? O discurso do Marcuse encontra com o movimento social, e isso vira uma querosene, assim, porque o conceito que ele estava trazendo de uma sociedade não repressiva, digamos assim, como ele escreve no prefácio político de 66 para o Era de Civilização, esse conceito vira parte do corpo daqueles jovens que estavam se rebelando, né? Não que ele estava escrevendo para eles, como eu disse, ele não escreve mensagens na garrafa, né? Mas de repente teve esse encontro, esse acontecimento, digamos assim, como o Benjamin coloca, né? E por isso é fundamental para o Marcuse, que já estava pensando em alguns elementos, esse movimento estudantil, ele percebe que dá um novo gás a um novo sentido de revolução, né? Digamos assim, já se teve uma revolução econômica com o capitalismo, já se teve uma revolução política com a Revolução Francesa e com o Estado de Bem-Estar Social e todos os outros movimentos de transformação das instituições. O Marcuse falava, agora precisa ter uma revolução cultural, de fato, né? Algo que mude os valores da vida daquelas pessoas, que na verdade, repare que eram jovens que estavam operando as revoltas de 68, né? Justamente aquele período de transição, né? Jovens que não queriam viver a vida dos seus pais, né? Não que eram contra os pais simplesmente, mas porque sabiam dos limites de valor daquilo, né? Eles queriam uma outra sociedade que, pensando não só em termos das sociedades capitalistas, mas também das sociedades do mundo soviético, ele também acompanha um pouco isso, né? As revoltas de Praga e tudo mais, são clamores por uma nova vida, por uma nova existência. Para onde foi isso? É outra história, né? Mas é interessante ver que o Marcuse ele sacou essa sintonia. Enfim, e ele estava muito próximo, né? Como eu disse, da Angela Davis. Na época, a Angela Davis foi considerada a inimiga número 1 dos Estados Unidos, né? Foi perseguida pelo FBI. Ele estava no olho do furacão, ele estava no governo Reagan na Califórnia, ou seja, o Reagan ainda nem era o presidente dos Estados Unidos, mas lá na Califórnia ele já dava para sentir um movimento neoliberal acontecendo, algo estava acontecendo, né? E as antigas respostas dos marxismos não davam conta para aquilo que estava se anunciando. Então, Marcuse ele é um sujeito que ele muitas vezes é confundido com um deslumbrado pelos movimentos sociais, porque ele estava muito próximo, né? E aqui, talvez, para pensar um pouco melhor essa história,
Eu lembraria essa troca de cartas com Adorno, né? Que uma vez o Marcuse foi convidado pelos estudantes para ir lá para o Instituto de Frankfurt. O Adorno falou: olha, é melhor não, os estudantes aqui estão muito mais agressivos do que os estudantes daí. E o Marcuse falou: não, eu concordo contigo, em alguma parte eu concordo contigo, Adorno. Não é para jogar querosene na fogueira, né? Mas se a gente não falar com eles, quem vai falar, né? Se a gente não trocar ideia e não pensar os nossos conceitos e repensar nós mesmos diante disso, como que vai ser? Né? Que teoria crítica é essa que a gente está desenvolvendo? Então, Marcuse, ele tem, eu não diria um deslumbramento pelos movimentos sociais, mas ele saca que tem algum lampejo de transformação nesses movimentos. É esse lampejo que ele quer capturar, digamos assim, conceitualmente, para repensar o sentido de liberdade, para repensar o sentido de belo, para repensar o sentido de bem, de solidariedade, enfim, para repensar o próprio sentido de conhecimento, né? Só para pensar também que o Marcuse, nesse movimento todo, ele conversava com engenheiros, ele conversava com cientistas, né? Na época, como que eu posso discutir o fim da ameaça nuclear se eu não discutir com cientistas, se eu não discutir com os engenheiros e fazê-los pensar sobre quais são os valores que eles estão desenvolvendo naqueles projetos. Então, é um pouco isso que o Marcuse, essa é a pegada que o Marcuse vai, né? Eu acredito que o Marcuse, assim como um pouco Sartre, né, ele ficou um pouco maculado por causa dessas ações, de ser aquele tipo de intelectual engajado que abraça todas as causas e não reflete muito sobre o mundo e tal. E não sei, a gente tem uma trajetória na história da filosofia do Brasil que deixa de lado, que é importante, não diria que não seja importante, sou parte um pouco dessa trajetória de pensar a história da filosofia e tudo mais, mas que se assusta quando aparece um sujeito desses, né? Que é um pouco ao concurso, né? E que faz a gente pensar e repensar o próprio sentido de história, né? Que faz com que a gente pegue a materialidade histórica e se repense o tempo todo sobre ela. Acho que a presença do Marcuse nesse ponto assusta, no momento em que o Brasil e a filosofia no Brasil estava se construindo como uma filosofia, digamos, séria, né? Que quer fazer ciência filosófica, digamos assim, que quer fazer uma história da filosofia séria, e que a gente de fato conseguiu fazer, né? Vai lembrar até o Paulo Arantes sobre isso. Só que talvez isso não seja suficiente para o momento atual, né, que a gente vive. Então, talvez a gente precise fazer um salto a mais, né, de pegar essa tradição da história da filosofia, mas ressignificá-la para outros patamares. E acho que foi por isso que o Marcuse ficou um pouco esquecido no mundo acadêmico. A gente também não pode esquecer disso, né? Que uma coisa é o que acontece no mundo acadêmico e tal, que são coisas interessantes, não são nada desvalorizadas, mas é um mundo acadêmico, é uma bolha, né? Outra coisa é o que estava acontecendo no Marcuse em discussão com ou a maneira como os artistas estavam aprendendo as discussões do Marcuse, os estudantes, enfim, né? Isso é outro momento. Eu diria que isso, né, a história da filosofia é isso, né, uma história de luz e sombras, né? Então, Marcuse ficou um pouco na sombra durante um bom período, e lá pelos anos 90, com uma atitude muito interessante da professora Isabel Loureiro, do professor Wolfgang, do professor Robespierre, de Oliveira, eles trouxeram novos textos do Marcuse, né? Teve umas coleções que foram fundamentais para a gente poder reler o Marcuse, né? Inclusive retraduzir algumas coisas, porque realmente tem coisas ruins traduzidas do Marcuse, que são coisas interessantes. Muita coisa foi traduzida do Marcuse no calor da hora, então ainda não tem aquele cuidado de editor, sabe? Tão bem aprimorado. Então, precisaria repensar um pouco sobre isso.
Mas, tirando essa parte técnica chata do especialista, né, digamos assim, que os anos 90, com alguns textos que a Bel Loureiro, o Wolfgang Leomar e o Robespierre de Oliveira traduziram, né, em dois, tem o Cultura e Sociedade, e tem um texto, uma coletânea, que foi traduzida e a partir da organização de um dos últimos estudantes do Marcuse, que foi o Douglas Kellner, nos Estados Unidos, que é sobre guerra, tecnologia e fascismo, né? Que, aliás, tem textos primorosos para a gente entender hoje em dia, a gente pode voltar a falar sobre isso. Esses textos dão um novo gás para os estudos marcusianos, né? Então, vem aqui uma colega minha da UFBC, a Marília Pisani, outros tantos, o próprio Robespierre, um pouco antes, foi traduzindo isso, a professora Imaculada Canguçu, da UFOP, enfim, tem uma série de... É interessante ver como que é importante você ter traduções para produzir uma cultura de discussão em torno de um autor, né? Senão ele vai ficar realmente apagado. E esses anos 90, eu acho que eles deram um impulso nessas pesquisas, né? Oxalá a gente está preparando, aí vou deixar já de antemão, aí a gente está preparando uma coleção do Marcuse para reavivar outros textos e tal, então espero que a gente possa ajudar nessa contribuição de refletir um pouco mais. Só para talvez pensar coisas também mais do que simplesmente dizer, eu quero o autor e criar, sei lá, um panteão do Marcuse, não é bem isso que eu quis dizer aqui. Mas pensar a importância do Marcuse para hoje, eu acho que é fundamental, né? Não só para resgatar esse histórico de lutas que ele tem, mas eu acho que é um autor que tem textos muito corajosos para pensar o significado da democracia, né? Ele estava sentindo uma mudança no governo Nixon, por exemplo, sobre os termos da democracia. Ele fala até de uma mafiazação da política, né, do Estado, né? Qualquer semelhança com o que a gente vive hoje não é mera coincidência, é história mesmo, né? E outra coisa que é interessante que ele começa a pensar, né, e foi aí que veio a minha pesquisa no doutorado, é essa transição do capitalismo, porque ele, de alguma maneira, o Marcuse é interessante que ele está no entrepé, assim, quando o capitalismo começa a se transformar em neoliberalismo, né? E por isso eu fiz essa fusão, esse ringue, sei lá, entre Marcuse e Foucault, para pensar o próprio Marcuse, poder pensar o que seria o Marcuse lendo um texto do Foucault, ou vice-versa, o que seria o Foucault lendo o texto do Marcuse. A minha pesquisa era um pouco essa conversa, né? E foi muito interessante, porque aí a gente traz um Marcuse que pensa o sentido de vida, o sentido de economia e vida, né? Esse dilema que a pandemia nos trouxe, né? O que é mais importante, a vida, né? A saúde, ou a saúde econômica ou a saúde dos corpos, né? E, enfim, o Marcuse ele estava pensando coisas assim, né? E é interessante ver o Marcuse eu acredito, né? Ver o Marcuse nesse lugar que pode nos ajudar a pensar um momento de transição do capitalismo, fazendo as críticas, por exemplo, ao estado de bem-estar social, fazendo as críticas ao Estado soviético, que ele também tem, né? Fazendo crítica no sentido duplo, né? Não a crítica de jogar tudo fora, de falar mal, mas a crítica de colocar isso no peso da razão, né? E trazer os valores disso. Então, eu acho que o Marcuse ele tem essa tendência, né, para a gente poder pensar esses movimentos de história quando a história está em aberto, né? Se é que algum dia ela se fechou, né? Mas quando a história está em aberto, como a gente pode pensar um sentido de história em aberto? Como que a gente pode pensar um sentido de sociedade em movimento, com as suas contradições, com forças conservadoras extremamente agressivas, assassinas, eu diria, mas ao mesmo tempo com um pulso de vida, né, que está no corpo das pessoas, né, que está no próprio desejo de viver, uma luta por eros, como ele vai dizer, né, aqui trazendo então o universo da psicanálise.
Então, diria um pouco isso, né? Eu ia te perguntar sobre isso, como você vê exatamente a questão com a psicanálise, porque o Marcuse, assim como outros autores vinculados, né, à Escola de Frankfurt, a teoria crítica, são conhecidos por isso, né, por incorporar o Freud como teórico da sociedade, né, mostrar como a psicanálise pode auxiliar a pensar a teoria social. Eu queria te perguntar sobre isso. E também, se você quiser aproveitar esse gancho, falar da questão da sociedade de massas, do fascismo também, eu acho que esse seria um gancho que possibilitaria isso, né? Pensar a psicanálise também. Que o Freud escreveu, né, Certamente. sobre isso e tal. Uhum. O, é interessante Marcuse na relação com a psicanálise, né? Ele também ficou meio ocultado na psicanálise, né? Eu acho que é um movimento que, sinceramente, eu tenho toda a vontade de fazer, que é rediscutir um pouco o Marcuse nessa discussão, né? De trazer novamente o Marcuse nessa discussão, que eu acho que tem coisas importantes aí para pensar. Sobretudo com a psicanálise lacaniana, que é com a qual eu tenho conversado mais, assim, né? Mas o que eu acho? O Marcuse, ele traz a discussão do Freud num momento muito importante, quando em 55, como eu disse para vocês. Então, é um momento em que está se relendo Freud, né? Mesmo o movimento que acontece no Lacan. Só que o Marcuse está discutindo na comunidade americana. Então, tinha uma tendência de inovar o conceito freudiano, de inovar a psicanálise e tirar todo o lixo metafísico do Freud e para fazer uma ciência séria da psicanálise, entende? Uma terapia efetiva, né, em alguma medida. Estou aqui reduzindo várias discussões, mas enfim, no frigir dos ovos é um pouco isso, né? Coisa que fez o próprio Lacan romper com a sociedade psicanalítica e tudo mais, né? Então esse é o contexto que o Marcuse está discutindo isso. E o Marcuse vai assumir uma figura, né, de uma filosofia da psicanálise, né? Em outras palavras, por que é importante o campo da psicanálise para o Marcuse, né, para resumir aqui um pouco a história? E, sobretudo, essa discussão das pulsões, né, que aparentemente, que para essa tendência americana seria metafísica, o Marcuse vai falar, não, é aí que está a força do Freud, né? Porque o Freud traz uma dialética própria da formação subjetiva, em que a gente não é um sujeito fechado, cultural, que se identifica ou não com a cultura e que se patologiza com essa cultura ou não por causa dessa identificação, não é só isso que está passando por trás, mas existe também toda uma dimensão de luta, né, cultural, que implica uma forma de vida nos sujeitos, né, que se baseia nas duas grandes tendências pulsionais, digamos, do Freud, que seria a pulsão de vida, que é você se ligar ao outro, de você produzir um movimento colaborativo, de entrar na cultura, e a pulsão de morte, que é se desligar desse universo, né, de você ter essa resistência a esse universo. Eu acho que o ponto de partida do Marcuse sobre isso são as partes finais do Eros Civilização, do Mal-Estar na Civilização do Freud, né? Não sei se vocês se lembram, mas a ideia final do Freud ele vai discutir muito sobre a guerra, a situação da guerra, como que os homens estão vivendo sobre a tecnologia e tal, mas isso tem nos afastado, né? A gente tem grandes conquistas tecnológicas, a gente consegue institucionalmente a gente tem algumas soluções bem mais interessantes do que, sei lá, as penalidades que existiam na era medieval e tudo mais, né? Só que essa forma de vida, né, ela tem sido destruída, né? O Freud está vendo o cenário da guerra acontecer. Então, ele termina assim, e a gente termina esse livro, né, diz o Freud, mais ou menos nessas palavras, claro, de uma maneira muito melhor, mais literal, mais literária do que a minha,
com essa pergunta: quem vai vencer, né? A vida ou a morte? E o Marcuse ele vai falar: essa pergunta talvez seja uma pergunta essencial. A gente precisa fazer isso agora. Ele está escrevendo isso logo depois dos Estados Unidos voltarem para a guerra, deles se reconstituírem depois dessa experiência, né, da Segunda Guerra, de se consolidarem como potência econômica e política, né? Então ele está perguntando, no coração do capitalismo, o que é você viver num sistema social que é extremamente repressivo, né? E ao mesmo tempo não. E aí que é o interessante do jogo, né? A gente pode lembrar que nos anos 50 o imaginário era um pouco James Dean, né? Era um pouco, sei lá, a dona de casa que tem poderes mágicos, sei lá. Eu sempre me lembro da Feiticeira, daquele seriado, né? Da mulher empoderada, mas é dona de casa, sabe? Ou seja, o Marcuse ele está atento para um movimento da sociedade que permite certos exercícios de liberdade, mas de uma maneira extremamente controlada, né? Aquilo que ele vai chamar de dessublimação repressiva, né? Ou seja, a gente consegue realizar socialmente os nossos gozos, mas esses gozos são mediados continuamente pela mercadoria, pelas formas de mercadorias, né? Pelos valores que essa mercadoria traz. Então, o Marcuse ele vai falar um pouco disso, né? Ao mesmo tempo que eu consigo realizar os meus desejos, ou seja, dessublimar, né? Realizar o meu gozo, para usar a palavra mais correta para isso, essa maneira que eu realizo o meu gozo é extremamente controlada por uma indústria de massas, como você lembrou aqui, né? Por uma indústria cultural, como vai dizer o próprio Adorno e Horkheimer. Eu acho que um diagnóstico perfeito para pensar um pouco essa dinâmica. E mais do que isso, né? Pensando um pouco no salto para o fascismo, ou de um certo retorno para o fascismo, na medida em que você coloca a relação de gozo numa relação do gozo sobre o outro, em que o outro é algo extremamente usável, digamos assim, consumível, né? As relações de trabalho são relações consumíveis, as relações sexuais são consumíveis. A gente pode colocar, em alguma medida, até as mesmas relações familiares, quando a gente fala família como uma empresa, tal, é você usar toda a sua energia da família, né, para ser consumida na forma do capitalismo, né? Então, o Marcuse está atento para esse tipo de dinâmica, que é uma dinâmica, do ponto de vista do Marcuse, voltada pela ideologia da morte, né? É o consumo, é a própria destruição de si que está implicada o tempo todo nisso, e por isso muitos psicanalistas fazem críticas, a meu ver, em alguma medida corretas, né? A própria noção de vida e morte que ele coloca, mas por outro lado, muito interessante, porque ele também está, digamos assim, antevendo algumas categorias, né, com as diferenças devidas, como o imperativo do gozo, né, de como que essa sociedade capitalista ela não está nos reprimindo da maneira como era antes, né, como o grande pai que nos colocava as missões e a gente tinha que realizar essa ordem do pai. Não, ela está falando de seja livre, mas dentro do campo de consumo que a gente te deixa jogar, né? O neoliberalismo, se a gente for pensar, é um pouco isso, né? Como que o neoliberalismo te impele o tempo todo a escolher, a concorrer, a competir, né? Mesmo quando ele fala em uma espécie de espírito de equipe, né? É um espírito de equipe para usar um ao outro para ganhar na competição em relação ao outro. Não é nenhum espírito de solidariedade, digamos assim, de ver o outro, né? Algo que tem sido balançado nos períodos de pandemia, né? Quando a gente vê alguns exercícios de solidariedade que nos tocam muito, né? Lembrando hoje já os mais de 100 mil mortos aqui. Enfim, e o Marcuse está pensando a psicanálise, né, nesse sentido, assim. Ele não era tanto da terapia da psicanálise, né, preciso dizer. Ele até falava o que seria da Madame Bovary
se tivesse a psicanálise, né? A literatura dela não ia existir, né? Ela ia ser tratada, quantos tantos outros que poderiam ser tratados, né? Então ele evita um pouco o universo da terapia, mas interessa muito ao Marcuse a metapsicologia, né? Para pensar justamente essas matrizes culturais que, de alguma maneira, estão em contradição, né? Vida e morte são forças em contradição. Não diria que o Marcuse é um sujeito que só pensa a vida, às vezes tem gente que lê muito assim, né, o Marcuse, mas o Marcuse ele está vendo existe uma contradição entre vida e morte, com um grande contrapeso da pulsão de morte contra a pulsão de vida, e como que a gente pode reforçar a pulsão de vida no interior dessa dialética. Em outras palavras, não é eliminar a pulsão de morte, porque isso é inerente à própria constituição da psique humana, mas como que a gente vai reorganizar essa economia libidinal, que não seja uma economia do consumo, da destruição, da agressão, né? Mas que seja, de fato, um exercício para a liberdade, para a autonomia, para uma relação com o outro, para a solidariedade e tudo mais, né? Então, acho que um aspecto é um pouco esse da psicanálise. Não sei se esqueci alguma coisa, provavelmente sim, mas a gente pode voltar na conversa. Não, o que eu queria saber agora também é que você falou no, ou eu falei na sua apresentação, que você tem também um trabalho com o ensino, né? Queria saber como é que você pensa a questão do ensino de filosofia. E eu sei que na UFABC vocês têm um curso um pouco diferente, também se você quiser falar um pouco disso, é quadrimestral, né? É outro mundo, outro tempo, a Universidade do século XXI, como a gente brinca. Como eles falam, né, também a gente fala isso. Mas sobre o ensino de filosofia, o que eu tenho mais pesquisado é uma trajetória dentro da filosofia da educação em torno do que eu estou chamando de ideologia da aprendizagem. Então, tem tudo a ver com Marcuse, no fim das contas, né? Embora eu nunca tenha feito a conexão, mas já agora que eu estou falando, posso fazer. Porque o Marcuse ele fala muito sobre a discussão do desempenho, né? Como que o princípio de realidade, que nos traria consciência, que nos constituiria como sujeitos, né? Sairia do mundo dos prazeres e dos gozos e começaria a trazer a crítica à tona. O princípio de realidade na sociedade capitalista ela tem sido desenvolvida como princípio de desempenho, né? Ou seja, as metas a serem cumpridas, o tempo a ser avaliado, né? A prestação, uma responsabilidade do mundo que não tem nada a ver com a responsabilidade com o mundo, mas que tem uma ideia de responsabilidade como prestação de contas, né? Então tá aí a gente produzindo lattes, fazendo formulário, fazendo avaliações o tempo todo para constituir aquilo que eu estou chamando de uma ideologia da aprendizagem. Uma das discussões que mais tem me preocupado atualmente na discussão da educação em si, né? Não tanto do ensino, depois posso até falar um pouco sobre isso, mas mais da educação. Porque no corpo dessa ideologia da aprendizagem, a gente pode ver hoje, por exemplo, como que a palavra direito à educação está virando démodé, né? Se fala muito mais em direito de aprendizagem do que direito à educação, né? Isso para mim é a mesma coisa que falar, sei lá, o direito de cura do doente, não o direito à saúde, né? Em outras palavras, o doente que se cure, o estudante que aprenda, né, nas suas próprias habilidades e competências, o professor tem que ficar atento a essa habilidade e competência individual, mas a educação como um todo que se lixe, né? Um pouco essa é a resposta que eu acho que a gente está vivendo quando a gente vai pensar nos protocolos de educação, de ensino remoto, de ensino à distância, que estão se colocando para dar conta desse período de afastamento do estudante, né? É interessante ver, por exemplo, uma conselheira da Nacional da Educação falar: desigualdade no país sempre teve, mas a gente tem que pelo menos dar conta de uma turma, de um estudante que está ali isolado e tal. Mas pouco se lixa se esse estudante não tem internet,
pouco se lixa se esse estudante não está dando conta, né, mesmo que tenha internet, não dá conta da sua né, do que está sendo aprendido, daquilo que está sendo ensinado e tal. Mas é interessante ver um pouco isso, sabe? O que importa é o desempenho do aluno nesse processo. Desempenho não no sentido de que ele de fato aprende e tal, mas em que medida, dando um padrão de conhecimento para esse aluno, né, esse aluno dá conta disso que está sendo passado para ele, né? A velha ideia de transmissão, no fim das contas, da educação como transmissão de conhecimento, volta pela porta dos fundos, né? A despeito de todas as críticas que foram feitas, inclusive por essa ideia de habilidades e competências. Um outro fato que eu acho que também é interessante de notar, quando começou a ter aquelas cestas pelo futuro, né, em que a Greta, ela, estudante sueca, começou a fazer como protesto, né, movimentos na Austrália, por exemplo, começaram a aparecer também, e o ministro da Educação da Austrália fala que os alunos não querem nada com a vida, eles querem a bagunça e não aprender, né? Ou o nosso secretário, quando ele vai daqui de São Paulo, né, o Rossielli, que vai falar, nossa ideologia é a ideologia da aprendizagem, né? Então, eu me sinto muito à vontade de falar que existe, sim, uma espécie de conjunto de ideias que organizam a educação e reduzem, a meu ver, a educação nos protocolos de uma aprendizagem, né? Quando a educação... E aqui eu me valho de outros autores, né, da filosofia da educação, que tem feito uma crítica a esse tipo de ideologia da aprendizagem. Que eu vou citar aqui alguns, o Gert Piesta, que tem um livro chamado Para Além da Aprendizagem, ou dois autores belgas que se chamam Ian Machelain e Martin Simons, que tem um livro, a meu ver, primoroso. Eu acho que quem quiser saber alguma coisa sobre educação hoje tem que ler esse livro, que é o Em Defesa da Escola, né, em que eles colocam no balanço essa discussão toda, né, e começam a perceber uma coisa, né? Veja, a escola, ela não é esse tempo da produção. A escola, ela é o tempo do ócio. O próprio nome escola vem de escolé, né? Só que ócio não no sentido de lazer, que novamente a ideia de isso, Benjamin é primoroso para pensar isso também, né? A ideia de lazer, ela é uma ideia produtiva também. Eu descanso para produzir mais. Não é esse ócio que o Ian Machelain e o Martin Simons falam, né? É o ócio, digamos assim, em que o tempo é suspenso, em que os espaços sociais são suspensos, para poder ser repensados. Suspensão não no sentido de ser expulso da escola, mas suspensão no sentido de colocar um pouco assim à vista, né, à mesa, né, para que todos possam olhar das mais variadas formas. O tempo de aprendizagem, com esse constante volume de avaliações, inclusive a própria universidade é atravessada, eu diria até a própria UFABC, você falou do tempo quadrimestral, é uma espécie de aceleração do processo de aprendizagem dos alunos, né? Eles não têm aquele tempo de sedimentar as ideias. Quando eles vêm, 12 semanas acabam, eles já têm que partir para o próximo quadrimestre. Como em muitos casos, eles reclamam, né, tem os relatos dos alunos, de que eles vivem 3 semestres por ano, né? Os professores dão uma carga de conhecimento aí, de quase um semestre num quadrimestre, não repensa a fórmula do quadrimestre, né? Enfim, existe então essa coisa meio de aceleração do processo de conhecimento. Por isso que eu escrevi um texto, num livro particularmente que está rodando bastante aí, que é o Educação contra a Barbárie, organizado por um colega da UFABC, o Fernando Cássio. Eu escrevi um capítulo lá chamando Vivendo ou Aprendendo, né? Porque tá assim a coisa, né? Ou você vive ou você aprende, né? No sentido de como que é o aprendizado
essa ideologia do aprendizado, retira as formas de vida, os valores de vida, a luta por eros, né, dos processos mesmos de conhecimento, para que o aluno seja mais eficiente, para que ele possa ser mais competitivo. Como tinha um slogan antigo de um cursinho, né, mais de você em você mesmo, né, um pouco essa ideia de extrair o capital humano dentro de você. Ora, a lógica da aprendizagem, ela tem tudo a ver com isso, né? E quando você começa a transformar a escola num processo de aprendizagem única e exclusivamente, você reduz os processos de conhecimento e os processos de sociabilização a isso. Não à toa, os professores estão tendo crises de burnout, os alunos estão em depressão e os resultados são pífios, né? Porque essa educação não interessa, essa educação não faz parte da vida, né? Esses autores de filosofia da educação, eles, que eu citei, Gert Biesta, Ian Machiline, o Martin Simmons, aqui no Brasil a gente tem a Karen Heckia e o Walter Cohen, né? São autores que têm trabalhado bastante com esses autores. A gente nota um pouco a potência. É muito legal apresentar esse discurso na escola, assim, porque realmente é um choque de realidade. Por um lado, parece utópico, mas, ao mesmo tempo, os professores sacam que existe um problema no processo que eles estão vivendo, né? Então, essa provocação utópica, né, digamos assim, com os professores, torna-se um lugar muito interessante. Novamente, uma matriz marcosiana, né? Pensar utopias, né? Para a gente poder sair da sociedade tal qual ela está estabelecida. E nesse sentido, só para fechar um pouco mais na filosofia, não é à toa, por exemplo, que a filosofia, na época das ocupações das escolas, enquanto os estudantes estavam se repensando, né? Repensando as escolas, lembrando aqui, né, aquele contexto em que o governo queria fechar a escola, salas de aula e tudo mais, os alunos ocuparam as escolas e uma das matérias mais... eu não tenho esse dado assim, objetivo, né? Mas é muito interessante, eu não sei se é porque eu sou da filosofia, eles falavam isso, mas é muito interessante ver como que eles falavam da filosofia. A filosofia é o lugar em que a gente pode se expressar, a filosofia é o lugar em que a gente pode pensar. Eu não estou mais repetindo o caderno do aluno, né? A matéria que o professor passa, mas eu estou ali discutindo alguma coisa com os professores e dentro de um conjunto de ideias. Então, acho que a filosofia faz parte dessa estratégia de repensar a escola para além da aprendizagem, né? É um pouco isso que a gente pode pensar. E é interessante ver, né? Se a gente não tem essa conversação filosófica, se a gente não tem a conversação filosófica lá atrás com os estudantes. Quem vão ser os leitores de filosofia se os filósofos de hoje não conversarem com os filósofos de amanhã? Né? Sim, com certeza. Concordo com tudo que você falou, especialmente essa parte o caminho que está sendo tomado, né, pela educação. Silvia, eu queria, enfim, pedir para você deixar uma palavra aí, gostei muito da conversa, a gente lá passou de 1 hora quase aí conversando, então pedir para você dizer uma última coisa, aí, agradecendo muito sua presença mais uma vez, foi muito gratificante o papo, gostei demais da relação que você faz também com a filosofia teórica, a prática, a questão do ensino. Eu que agradeço, Caio. Foi muito legal. Estava conversando já com outros colegas. Passa, né? E a gente fala muito também. Então, em primeiro lugar, queria pedir desculpa por falar demais aí com todo mundo, mas é que tem muito a ser dito. Eu acho que esse bom encontro ajuda a gente, estimula a gente a falar coisas e tal. Né? Que bom que você está cavando esse espaço para a gente. Aos colegas da filosofia, que a gente fique sempre atento e forte, né? Porque é isso, vem chumbo grosso do outro lado. Eu acho que potencializar a filosofia é a coisa mais radical que a gente pode fazer do nosso métier aqui, né? Então,
dizer, olha, existe filosofia, existem ideias, existem conceitos, eles nos fazem pensar o mundo e transformar o mundo, né? Eu acho que a gente tem que ter esse exercício de liberdade com a filosofia. E é isso, eu acho que espero que fiquem todos muito seguros, cuidados de si, né? Cuidados do outro. E, enfim, vamos pensar uma filosofia que seja solidária, vamos pensar uma filosofia que transforme esse mundo, porque nem o próprio planeta Terra está aguentando. Então, é isso aí. Beleza. Muito obrigado, Silvio. Um abraço. Professor da UFABC. E vamos encerrando por aqui, então, essa conversa de hoje. Quem assistiu aí, deixa os comentários, né, para a gente continuar depois a conversa. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.